As redes sociais, elas são realmente um grande desafio, né? Um grande desafio para a saúde mental, para outras áreas também do comportamento humano, né? Mas no que diz respeito à saúde mental, as redes sociais, elas são realmente algo bastante preocupante. Por quê? As redes sociais, elas potencializam uma exposição da vida. A gente precisa ter uma atitude de maior controle sobre as redes sociais, sobre as nossas redes sociais, porque elas nascem como esse espaço de exposição máxima. A natureza, o espírito da rede social é criar um espaço virtual em que as pessoas possam se expor. E tendo um agravamento significativo que agora as redes sociais, elas podem, ou elas potencializam a popularidade ou a popularização daqueles que eram absolutamente anônimos. Então as pessoas muitas vezes enxergam nas redes sociais uma oportunidade de sair desse anonimato social. E até de ganhar dinheiro, né? Porque a gente sabe que as redes sociais hoje são também um meio de vida. As pessoas estão usando as redes sociais para vender os seus produtos, elas estão usando as redes sociais para monetizar a sua exposição. E aí a gente tem como consequência esse retorno que muitas vezes não é tão positivo quanto se imagina. Então, quando você se expõe excessivamente nas redes sociais, você tem que estar preparado, tem que estar preparada para as reações que você vai sofrer. E aí as reações, elas são muitas vezes extremamente violentas, extremamente agressivas, né? Você tem uma insanidade coletiva presente nas redes sociais, você tem pessoas com uma estrutura mental perversa, psicopata, sociopata, você tem todo tipo de gente nas redes sociais. Você tem pessoas que sentem prazer em agredir, em ofender as outras pessoas. Os haters, por exemplo, eles carregam consigo essa personalidade de sentir-se bem ao agredir, ao ofender as pessoas que postam alguma coisa, seja uma foto, seja um comentário, e vem o racismo, a homofobia, muitas vezes a xenofobia, enfim, preconceitos e atitudes de violência em diversas áreas. Então, lidar com as redes sociais é um grande desafio. As pessoas precisam estarem preparadas para isso, porque não é fácil, né? Tem essa coisa de tentar conseguir o reconhecimento das pessoas. E às vezes esse reconhecimento não vem, né? Às vezes você quer ser popular, você quer ser curtido, você quer ser elogiado. Esse elogio não vem, esse compartilhamento não vem. E se você tem uma estrutura psíquica frágil, vulnerável, essa repercussão que você encontra nas redes sociais pode afetá-la diretamente. Então, todo cuidado é pouco com as redes sociais. Elas são um instrumento de comunicação e de interação que veio para ficar. É do nosso tempo, né? Eu costumo sempre dizer a amigos meus, eu sou do tempo em que não existia celular, não existia internet, não existia computador, smartphone, então assim, a gente lembra como as coisas funcionavam, né? E as coisas têm mudado de tal forma que hoje nós somos quase que absolutamente dependentes desses instrumentos. A gente quando por algum motivo fica sem um sinal de internet em casa, ou às vezes o Wi-Fi dá um problema, ou então o sinal da operadora não está favorecendo, a gente fica angustiado, porque não consegue acessar as redes sociais, não consegue acessar o Instagram, não consegue acessar o Facebook, não consegue acessar o YouTube, onde a gente vê os nossos vídeos, esses aplicativos de vídeos curtos, a gente não consegue. Então cria-se uma angústia muito forte em relação a isso. De modo que é um desafio, né? Hoje a dependência das redes sociais, a dependência do smartphone já está sendo tratada pela psicologia, pela psicanálise, pela psiquiatria como um fenômeno de adição, né? Ou seja, é uma dependência mesmo. Tem pessoas que são patologicamente dependentes das redes sociais, e as consequências para a estrutura emocional, para a estrutura psíquica, para o adoecimento emocional, é uma consequência extremamente grave. Então é algo que se precisa estar atento, né? Nós estávamos falando dos adolescentes. Nós sabemos que eles são os que mais consomem as redes sociais, porque eles já nasceram nesse universo virtual. Nós que somos adultos, né, que estamos aí acima dos 35, 40 anos, sabemos que não somos desse universo virtual, entramos nele depois, né? Ou ele entrou no nosso universo. Mas
as crianças e os adolescentes já nasceram nesse universo virtual. Então, eles têm uma dependência muito mais forte e, consequentemente, se expõem mais e, consequentemente, são mais atingidos, afetados por aquilo que essas redes sociais trazem. E nós sabemos, muitas vezes elas trazem algo extremamente agressivo, extremamente violento e com uma capacidade de devastação da estrutura mental, da estrutura emocional dos nossos adolescentes, que realmente nos trazem bastante preocupação. Olha, as redes sociais, elas precisam ter a importância que elas merecem. Né? A gente sabe que elas são um fenômeno extremamente vulnerável, no sentido de que são suscetíveis a transformações muito rápidas, ocasionadas às vezes até por um processo de ficarem caducas rapidamente. Né? Por exemplo, eu me lembro do Orkut, né? A primeira rede social mais popularizada que nós tivemos, ainda lá nos anos 2000, né? Aí já tínhamos o Orkut e o Orkut desaparece. Você tinha o Facebook, que surge como essa revolução, e o Orkut vai embora, e aí tudo era Facebook. Hoje você já tem o Instagram, que vai ocupando esse espaço. O Facebook precisa estar se reinventando toda hora. Daqui a pouco o Facebook desaparece, o Instagram desaparece. Então, são coisas muito rápidas. Os conteúdos das redes sociais, eles são muito, como é que eu diria, passageiros, né? Você tem que estar renovando os conteúdos toda hora. Você não pode... Os youtubers, por exemplo, eles ganham muito dinheiro, os famosos, né? Aqueles que têm milhares, milhões de seguidores, eles ganham muito dinheiro monetizando suas publicações, seus stories, etc. Mas eles reclamam, por exemplo, do esgotamento psíquico, porque eles têm que alimentar esses espectadores, esses consumidores, com vídeos praticamente diários. E não é fácil produzir isso, né? Não é fácil produzir isso. A TV Contexto sabe disso, né? A luta, o esforço que é para correr atrás de novidades, postar aquilo que de fato interessa as pessoas e aquilo que de fato atrai a atenção e o interesse das pessoas. Então você fica refém disso e essa coisa passa muito rapidamente, né? Então você posta uma selfie hoje e você fica naquela expectativa de quem vai curtir, de quem vai comentar. Amanhã ninguém vai mais nem olhar para a sua selfie. Você tem que ter uma outra selfie, você tem que ter uma outra foto, você tem que ter uma outra postagem. Então isso vira uma espiral de obsessão extremamente preocupante, né? Então para e pensa. O que realmente fica, o que realmente importa, o que realmente merece mais o seu tempo, né? O que vai te dar uma estabilidade, o que vai te dar um sucesso pessoal, uma realização pessoal? Esse processo de redes sociais, de postagem, de comentar, de compartilhar, de curtir? Não, não é. São seus estudos. É a sua formação estrutural. É a pessoa, o homem, a mulher que você precisa se tornar para viver o resto da sua vida. Então essa volatilidade, essa transitoriedade dos conteúdos das redes sociais, eles são extremamente fortes. Então você precisa se ligar nisso, estar atento a isso. Então estudar, dedicar-se a construir uma estrutura emocional forte, que seja capaz de resistir a esses impactos que fazem parte da nossa existência, é fundamental. As redes sociais são divertidas, são interessantes, são agradáveis, mas elas devem ter a importância que merecem. Você não pode ocupar a maior parte do seu tempo com as redes sociais. As redes sociais, elas merecem a menor parte do seu tempo durante o dia. Olha, pedir isso a uma adolescente é pedir um sacrifício de subir uma montanha com uma pedra de 5 quilos na cabeça hoje em dia. Porque a gente sabe como as redes sociais, e todo o mundo virtual, não são só as redes sociais, mas todo o mundo virtual, os jogos, né? Os vídeos curtos, os TikToks da vida, os quais da vida, enfim, o quanto isso é divertido, atraente, o quanto isso é mais empolgante do que os nossos estudos, do que os exercícios chatos da escola, os professores exigentes e insuportáveis da escola muitas vezes. Então você fica entre as redes sociais e o mundo virtual e a sua educação e a sua formação escolar. É desonesta a disputa, né? Porque óbvio que o universo virtual e digital é muito, muito mais agradável, muito mais atraente. Mas pare e pense, o que vai fazer a diferença de fato na sua vida, nos tantos anos que tomara você vai viver pela frente?
se são as redes sociais, esse universo virtual, ou se é o processo de formação, que exige de você sacrifício, dedicação, paciência, coragem para enfrentar, né? Estudar não é fácil, estudar é um grande desafio. Eu sou professor, eu estudei por 28 anos da minha vida formalmente ligado a uma instituição, e eu sei o quanto é desafiador, o quanto é cansativo, o quanto é chato muitas vezes estudar. Mas é fundamental se você quiser ser sujeito da sua própria existência, se você quiser ter realmente a sua independência, a independência emocional, a independência social. Você precisa encarar esse desafio. E qual é o grande problema? O problema é que esse desafio de preparar-se, de construir os fundamentos para a sua autonomia na vida, esse processo se dá exatamente durante a sua adolescência, né? É o período mais importante. A sua infância e a sua adolescência são os anos fundamentais para essa preparação, que são exatamente os anos também marcados pela dependência das redes sociais, desse universo virtual. Então é muito complicado. Os pais precisam estar muito atentos a isso. E aí eu faço um apelo, porque também os pais fomos, eu sou pai, então nós fomos também abduzidos, sequestrados por esse universo virtual. Não é? Hoje você vê cada vez mais comum. A pandemia nos tirou um pouquinho essa possibilidade, mas não de tudo, né? Antes da pandemia e ainda hoje nesse retorno processual que estamos tendo, a gente percebe, às vezes numa mesa, às vezes você encontra as famílias numa pizzaria, numa lanchonete, num restaurante, você vê cada um com seu smartphone na mão, a criança muito pequenininha já com seu smartphone na mão, jogando, se divertindo ali, e os pais também da mesma forma. Em casa, eu tenho certeza que é um desafio para todos nós, porque nós precisamos nos policiar também. Você está em casa e está no celular, está no Facebook, está no Instagram, está vendo os vídeos no YouTube, né? Quando você está num espaço de informação e de formação, como a TV Contexto, maravilha. Mas o problema é essa coisa de não dar atenção ao filho, de não ficar com o filho, de não curtir o filho, a filha ali nos momentos em que você está com ele em casa. Muitas vezes esses momentos eles são raros, porque você trabalha, você passa parte do seu dia fora de casa, seu filho está na escola, seu filho tem alguma atividade para fazer um contraturno à tarde, às vezes tem um reforço, tem uma coisa, tem outra. E o momento em que vocês estão juntos, se divertindo, juntos, brincando, às vezes vendo um filme que ele gosta na televisão, você nem gosta. Às vezes eu faço essa experiência com a minha filha. Eu tenho uma filha que vai fazer 7 anos agora, e a gente fica assistindo, às vezes desenhos animados, às vezes vídeos que ela gosta na televisão, e que eu já assisti várias vezes, porque às vezes ela gosta de repetir esses desenhos. E eu fico comentando, perguntando, me interessando, mesmo que seja um interesse fingido, mas está valendo. Eu faço pergunta a ela sobre os personagens que passam na televisão, no desenho que ela assiste, porque esse estar junto com ela é fundamental para criar essa cumplicidade afetiva que vai me permitir, como pai, por exemplo, ajudá-la futuramente em situações que possam desafiá-la emocionalmente. Não perder esse vínculo afetivo, essa cumplicidade afetiva com os filhos é fundamental para que nós sejamos esse suporte emocional para eles e para que possamos ensiná-los e educá-los no sentido de não tornar o celular, o smartphone, porque hoje é a grande figura da vida das pessoas, é o centro, não tornar esse smartphone tão importante. Então, o tempo em que você vai dar um smartphone para o seu filho, com quantos anos? Essa é uma pergunta que se faz bastante, né? Porque cada vez mais cedo as crianças têm o seu smartphone. Então, você tem crianças com 7 anos com o smartphone, o seu smartphone, para fazer o que bem entende, né? É uma coisa realmente preocupante. Não se deve dar um smartphone a um filho com 7 anos de idade. Eu diria que lá pelos 12 anos de idade é que é hora de você dar um smartphone para o seu filho. Ah, não, mas eu dou para poder saber, para poder falar com ele, para poder saber onde ele está. A justificativa pode ser boa, mas ela também é preocupante porque tem um efeito secundário nisso, né? Seu filho vai ter autonomia para acessar o que ele bem entender. Então, não se apressar. É óbvio que ele vai usar o smartphone, porque é impossível não usar, né? É parte do tempo, é um fenômeno da história, é agora, o tempo deles é isso, é o acesso ao universo virtual. Mas que seja o seu smartphone, que seja um computador que você possa monitorar, no sentido de saber o que ele acessou. Tem hoje aplicativos
através dos quais você consegue, mesmo que você esteja distante geograficamente do seu filho, você consegue saber o que ele acessou, por quanto tempo, a que horas ele acessou, né? E aí você instala o aplicativo no celular dele, no smartphone que ele usa, né? Não dele necessariamente. Se for um adolescente, sim, ele já tem. E você instala no seu e você consegue saber. Isso não é uma invasão? Não, isso tem que ser combinado com ele. Ele precisa saber que você sabe o que ele acessa. Se você faz esse acompanhamento desde a infância, a segunda infância com ele, de ele saber que você acompanha o que ele acessa, não há problema nenhum. De ele chegar, por exemplo, aí aos 13 anos, sabendo que você sabe o que ele acessa, o que ele vê na internet. Porque é assim que devia ser, né? Quando passa dos 16, 17 anos, aí não, é um outro nível. Aí existe uma confiança e uma responsabilização a ponto de você dizer, pronto, a partir de agora você já tem a sua personalidade minimamente estruturada, minimamente, ainda não formada, mas minimamente estruturada, e o caráter, os valores que eu te passei são suficientes para que você se proteja. Precisou de ajuda? Estou aqui para lhe apoiar. Mas você já tem que começar a dar os seus próprios passos na responsabilização da sua vida. Isso a partir dos 16 anos, né? Mas antes disso, essa presença, esse acompanhamento, esse saber o que seu filho vê, o que seu filho acessa, é indispensável para evitar as surpresas desagradáveis e, muitas vezes, as surpresas trágicas, não é isso?